Lionel Messi revelou qual jogador que mais o irritou ao longo da carreira. Em entrevista ao canal Disposto a Tudo, de seu sobrinho Tomás Messi, o camisa 10 do Inter Miami da Argentina, afirmou que Sérgio Ramos, especialmente na época de El Clássico entre Barça e Real Madrid, o incomodava bastante durante as partidas. Com Sérgio Ramos discutimos bastante, ele foi o jogador com quem mais me irritei. Depois fomos companheiros no Paris, mas nos clássicos sempre nos agarrávamos. Os clássicos eram intensos, disse Messi. E falando em Sérgio Ramos, o jogador não seguirá no Sevilha. O clube espanhol fez o anúncio nesta segunda-feira 17 por meio de suas redes sociais. O defensor encerra sua segunda passagem pela equipe após um ano defendendo o time espanhol. O zagueiro de 38 anos disputou 37 jogos e marcou 7 gols na temporada de 23-24. Ao todo foram 88 partidas pelo clube que o revelou para o futebol. Sérgio Ramos se tornou profissional com a camisa do Sevilha na temporada 2003-04. 2 anos depois, na temporada 5-6, ele se transferiu para o Real Madrid, onde se consolidou como um dos melhores zagueiros do mundo e virou o ídolo. Após conquistar a Champions League por 4 vezes pelo Real, além da Copa do Mundo pela Espanha em 2010, Ramos ainda teve uma passagem sem muito sucesso no PSG. Agora o nome de Sérgio Ramos está sendo ligado à América do Sul. E em 2023, o nome especulado para ele vir era justamente o do Flamengo, clube que ficou muito próximo até nas tratativas de poder verificar se Sérgio Ramos, à época fora do PSG, tinha realmente condições de atuar pelo rubro-negro. Não há nem dúvidas que aqui no Brasil, Sérgio Ramos viria com a pompa absoluta, se o próprio Thiago Silva chegou, porque o Ramos também não chegaria. Os rubro-negros, mesmo com vários zagueiros, sonham com o Ramos na equipe rubro-negra. Mas e pra você, seria realmente uma boa? Gabriel Barbosa é um dos maiores ídolos do Flamengo e essa história ninguém vai apagar, independentemente do que aconteceu fora de campo. Ele perdeu a camisa 10 e agora usa o número 99. No jogo contra o Atlético Paranaense, o artilheiro até que entrou bem e fez um gol, mas o VAR viu que estava impedido e o árbitro anulou. Tite tem dado chances ao jogador e afasta qualquer problema de relacionamento. O jogador tem contrato com o Mengão até o fim do ano e sua renovação está longe de acontecer. Salvo uma reviravolta, o fim do ciclo do atacante vai acontecer nos próximos meses. Na terça-feira 18, o jornalista Fabrício Lopes informou que o Cruzeiro veio com tudo para assinar com o atacante. Ainda de acordo com a reportagem do Dia, os valores já foram colocados na mesa. O comunicador destaca que Landim definiu que por 5 milhões de euros o atleta será vendido ao Cruzeirão Cabuloso. Isso dá em torno de cerca de 30 milhões de reais. Pedrinho BH, novo dono do time, tem enorme interesse em tirar o atleta do Mengão. Como não contratou o Dudu do Palmeiras, a ideia do clube mineiro é trazer um jogador de peso e Gabriel Barbosa aparece como uma opção ideal, haja vista que o Flamengo quer se desfazer do atleta. Alexandre Matos tem aval para buscar reforços e ele tem uma boa relação com Marcos Braz, homem forte do futebol flamenguista. Isso pode ajudar nas tratativas, mas cabe também ao jogador aceitar ir para Belo Horizonte. A torcida do Fla se divide quanto à situação do ídolo. Muitos entendem que o ciclo realmente está chegando ao fim e não tem mais nada o que fazer, já que Pedro vem rendendo o esperado. O jogador ainda espera uma proposta do CRF para renovar, mas já não descarta ouvir outras ofertas. A partir do fim desse mês, ele poderá assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe. O Palmeiras goleou o Atlético Mineiro por 4-0 pela 9ª rodada do Brasileirão na Arena MRV. Com a vitória, o Verdão foi a 17 pontos e vai para o 5º lugar na tabela de classificação da competição. Apesar das muitas polêmicas de arbitragem que chegaram a ter comentários de John Textor, o time de Abel Ferreira fez um placar elástico, com gols de Aníbal Moreno, Piquerez, Estevão e Flaco Lopes. Além dos gols, a atuação do jovem Estevão William chamou a atenção. Considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro nos últimos anos, o jogador fez um golaço e deu trabalho para a zaga atleticana. Números de Estevão. O jovem de apenas 17 anos tem feito uma grande temporada pelo Verdão, sendo um dos destaques da equipe de Abel. Até o momento ele tem 21 jogos, 15 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Além disso, ele marcou 4 gols com a camisa alviverde, deu 3 assistências e uma média de gol a cada 137 minutos. Ele também é o jogador mais jovem a marcar em pelo menos 3 competições principais: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Já no recorte dos últimos 10 jogos, a joia tem se destacado mais ainda. Foram 10 partidas, 3 gols, 2 assistências, sendo o melhor jogador no quesito do Verdão. Ele também tem 28 dribles certos e 59 duelos ganhos, também o primeiro nos quesitos de sua equipe. O meia atacante está próximo de ter sua transferência confirmada para o Chelsea. Com apenas 17 anos, ele só sairá após completar 18, mas enquanto isso o acordo entre Palmeiras e a equipe inglesa está próxima de ser oficializada. A negociação foi fechada por conta de 64 milhões de euros, 369 milhões
milhões a cotação atual de reais, sendo 40 milhões de euros, 230 milhões de reais sendo fixos e 24 milhões de euros, 148,3 milhões de reais em metas batidas. O Verdão tem 70% dos direitos do jogador e ele e sua família os outros 30%. O rebaixamento inédito para o Brasileirão Série B trouxe danos que mancharam a história de 111 anos do Santos, e a falta de verba em 2024 é um dos motivos para que as contratações de impacto sejam praticamente inviáveis ao clube. Para que você tenha uma ideia, o Peixe só teve 2 competições em disputa na atual temporada, o Campeonato Paulista e a própria Série B. No estadual, o time fez uma bela campanha e ficou por pouco de conquistar o título, o que renderia um bom dinheiro nos cofres da Vila Belmiro. O fato de não ter cacife para oferecer um contrato vantajoso de fato prejudica o Santos na concorrência por reforços. Um deles que o Peixão monitora é Danilo, lateral direito da Juventus e da seleção brasileira. O atleta de 33 anos tem vínculo na Velha Senhora até junho de 25. Em entrevista à TNT, o lateral da seleção, que está nos Estados Unidos em preparação para a Copa América, revelou que o Santos continua sendo sua prioridade quando voltar ao Brasil. Ou seja, se o fizer no meio do ano que vem, o Peixe já sabe que terá o Flamengo como principal concorrente. Em entrevista à TNT, o jogador disparou que as 2 prioridades são as mesmas do Neymar, Santos e Fla. No ano passado, o lateral assinou um retorno imediato ao Brasil, mas renovou mais uma vez com a Juventus, onde está desde 2019. O time carioca vem, entre aspas, namorando o staff de Danilo há meses, até por ter o aval do técnico Tite, com quem contou na Copa do Mundo em 2022. Já o Santos mantém-se em stand-by e foca inteiramente em retornar à Série A. A ida de Felipe Coutinho para o futebol brasileiro ganhou mais um capítulo nessa segunda 17. Fluminense e Botafogo também sondaram o meio-campista nesse retorno ao Brasil, mas ouviu do jogador que a prioridade é o Vasco da Gama. A informação foi confirmada pela jornalista Aline Nastari, da TNT Sports Brasil. O tricolor carioca fez a sondagem há algum tempo. O clube das Laranjeiras não fez proposta porque sabia que o Vasco é onde Coutinho quer jogar. Portanto, aguarda o desfecho da situação com o gigante da colina. Caso a negociação não se concretize, o Fluminense tem interesse total em contratar o meia. O Botafogo teve a mesma resposta. O Glorioso estava interessado no jogador e no contato com Coutinho. O atleta deixou clara a intenção de negociar com o Vasco, porém, John Texel, dono da SAF Alvinegra, entende que é necessário ter paciência e aguardar o desenrolar da negociação. Além da prioridade de Coutinho ser o Vasco, o jogador gostaria de permanecer no Rio de Janeiro, o que contribui para as 2 equipes diante de sondagens de outros clubes que o jogador também vem recebendo. No último sábado 15, Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, apresentou uma proposta concreta, com valores para o meia que o colocariam como o maior salário do elenco, superando o Dimitri Payet. O Vasco aguarda a resposta. Essa novela aqui chega a ser tão bizarra quanto qualquer outra de ficção. O Cruzeiro confirmou que retirou proposta por Dudu, e o jogador, que parecia completamente fora do Palmeiras, decidiu que vai ficar. O Cruzeiro informou nessa segunda que retirou proposta por ele, pouco depois do próprio jogador confirmar nas redes sociais que permanecerá no clube paulista. No último sábado 16, o Cruzeiro havia surpreendido o mercado da bola ao confirmar a volta de Dudu, que foi revelado pela Raposa. Desde então, uma série de reviravoltas se tornaram públicas. Agora, após o anúncio de Dudu, o Cruzeiro soltou nota em suas redes sociais e fez questão de alfinetar o jogador. Nas palavras do Cruzeiro, mediante os fatos que se tornaram públicos nos últimos dias, após o anúncio de acordo entre Cruzeiro, Palmeiras e Dudu, o clube celeste se dirige à sua torcida para informar que retirou oficialmente a proposta ao atacante da equipe paulista. O Cruzeiro encara esse assunto como encerrado, pois tem a obrigação de contar em seu elenco com atletas de palavra, compromissados, leais e que verdadeiramente queiram estar no Cruzeiro. Dudu confirmou que vai ficar no Palmeiras, apesar de Lila Pereira, presidente, se pronunciar pela primeira vez, falando que o jogador deveria cumprir sua palavra e assinar sua saída do clube paulista, para enfim rumar ao Cruzeiro. Mas pelo visto isso não vai acontecer e Dudu vai permanecer na equipe palestrina. Lembrando que Palmeiras e Cruzeiro têm descendência palestrina, ambos com origem italiana, mas o palestrino que Dudu vai ficar é o palestrino de São Paulo. Quando se pensa em Mbappé, o primeiro jogador que vem à cabeça é o Kylian. O mundo inteiro parou ansiosamente esperando sua transferência do PSG para o Real Madrid. Agora ele se junta a craques como Vini Júnior e Bellingham no time 15 vezes campeão da Champions League. O atacante também já fez sua primeira partida pela França na Eurocopa 24. No entanto, dessa vez o outro Mbappé está se despedindo do PSG. Mas o Mbappé sai de saída. Dessa vez, o jornalista Fabrício Romano informou que o irmão Ethan Mbappé vai deixar o clube francês. O irmão de Kylian também deixou uma mensagem de agradecimento ao Paris Saint-Germain, antiga casa de seu irmão, em suas redes sociais. Nas palavras dele, por tudo que me trouxe, por todas as grandes conquistas e as grandes pessoas que colocaram no meu caminho e pela forma como me fez crescer, em nome do amor sincero que sinto por ti, agradeço e adeus PSG. Com sua saída, o jogador estará livre no mercado. Com apenas 17 anos, chegou nas categorias de base da equipe parisiense em 2017, jogando pela equipe sub-19, atuou em 44 partidas, contribuindo com 11
gols marcados e 7 assistências. Ele também teve algumas participações na equipe principal, com 5 jogos. Será interessante observar quais equipes podem estar interessadas no jovem francês. Segundo o Diário Marca, por sua vez, o Real Madrid tem interesse em trazer a joia, com uma espécie de incentivo ao próprio Mbappé dentro do clube. Será que seria uma boa? Erling Haaland foi o artilheiro e campeão das últimas 2 edições da Premier League, isso com o City, mas seu futuro se tornou alvo de rumores e o norueguês abriu o jogo sobre o tema. Em entrevista à imprensa portuguesa, o centroavante deixou seu futuro no clube inglês em aberto. Ele também falou sobre o impacto que a saída do técnico Guardiola pode ter em todo o processo. O atacante, que tem contrato com o clube até junho de 27, não se comprometeu nem com a permanência nem com a saída, alimentando ainda mais as especulações sobre seu destino. Passei 2 anos fantásticos aqui e me restam outros 3, isso é tudo que posso dizer, afirmou quando questionado sobre o interesse do City em renovar o seu contrato. Ele despistou curiosos em entrevista à emissora norueguesa TV2. O jornalista insistiu a perguntar se haviam conversas em andamento, mas o camisa 9 se irritou pela persistência. O jogador se mostrou grato pelo tempo no clube, mas evitou dar detalhes sobre as conversas em andamento. Isso é tudo que posso dizer, o que acabei de falar. No City ele tem 98 jogos, 90 gols, 15 assistências, 2 vezes a Premier League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da UEFA, um FA Cup e uma Copa da Liga, 2 vezes artilheiro da Premier League e 1 vez artilheiro da Champions. O nome que mais vem sendo cotado para Haaland ir chama-se Barcelona. Mas com que dinheiro? PSG prepara oferta grandiosa para tirar atacante do City. Os franceses estariam se preparando para fazer uma oferta para o argentino Julián Álvares, dos Citizens, que vem sendo monitorado por vários clubes. Segundo as informações do Care of Side, o PSG buscará contratar Julián Álvares nessa janela, como substituto de Mbappé, que deixou o clube rumo ao Real Madrid. O PSG já teria até se reunido com os representantes do jogador. Apesar disso, a situação não é muito fácil. O PSG deverá ter dificuldades em convencer o Manchester City. Como o dinheiro não é tema para o City, a equipe francesa deverá buscar outros meios para atrair o atleta. O Álvares é considerado fundamental no esquema de Guardiola, sendo chave da atual temporada. Ele atuou muitas vezes como titular pela ponta, ao invés do centro do ataque, que é sua posição natural no time. O City quer a permanência do atleta. Além disso, o atacante estaria feliz no City, não exigindo sua saída, ao contrário do que é dito por parte da imprensa. Ele sabe de sua importância na equipe. A versatilidade de Julián Álvares faz com que ele seja um jogador muito valioso no sistema ofensivo de Guardiola, podendo atuar em várias posições, como fez na última temporada, quando atuou pela ponta e pelo centro. Vídeo de notícias e mercado da bola concluído com sucesso. Espero realmente que você tenha gostado de chegar até o final e ficar por dentro das novidades, rumores, transferências e tudo mais. Prazer, eu sou Zefut, muito obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!